Salve, salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, segunda-feira maravilhosa, né? O Flamengo venceu, o Palmeirinha perdeu, né? E assim colamos neles novamente. Aí agora é no fim de semana ganhar do Sport, tem que vencer o Sport, né? Pena que nós vamos desfalcados, né? Mas eles também vão desfalcados pegar o Santos, né? E se o Santos entrar com a molecada, vai dar jogo, hein? Espero que o Santos coloque a molecada pra entrar já jogando. E o Neymar, deixa o Neymar ali pro segundo tempo. Que o Neymar, ontem o Flamengo não alisou, né? Não fez como foi no primeiro jogo. Ficou alisando, eram os amigos do Neymar contra os amigos do Felipe Luiz. Dessa vez não teve isso, né? E é isso que o Flamengo precisava. Bom, separei aqui um corte pra vocês aqui do programa Posse de Bola, canal UOL. Eles repercutindo aqui essa rodada, né? Vamos ver o que é que eles vão falar aqui do nosso Mengão. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Bora pro vídeo. Ô, Mauro, o Flamengo tava fazendo um jogo ótimo, 3-0, tava lá tranquilão. No final sai o Neymar, entra uma molecada maluca lá do Santos, toma 2 gols no Flamengo e deu uma assustada. Porém, aquele clima de baixo astral do Felipe Luiz também acabou. Agora o Flamengo colou. Ontem o Felipe Luiz, acho que ele esteve até melhor na coletiva, que ele demonstrou a maneira dele, ele não é um cara muito eloquente, né? Demonstrou indignação com isso aí, com esses 2 gols no final. Ele mexeu muito no time. Não, cara, não importa. Ele mexeu até para dar rodagem, não coloca o Juninho, né? Que eu acho um absurdo, porque assim, ele não tem atacantes. Ele tem que botar esse rapaz para jogar 10, 15, 20 minutos, porque ele pode precisar do cara em algum momento, não tem outra opção. Porque hoje o Bruno Henrique deve ser suspenso, né? O Plata não joga a final da Libertadores, que é o queridinho dele, né? E também está muito queimado com a torcida depois da atrapalhada dele contra o São Paulo. O Pedro ainda é uma incógnita para a final, e mesmo, você não pode pensar só na final, tem que pensar nos jogos que virão, né? E ele não tem outro centroavante. O Juninho foi contratado para isso, então pelo menos dá uns 15, 20 minutinhos para o rapaz. Ontem entrou Michael, entrou todo mundo menos ele. Everton Araújo, que foi expulso contra o Sport, entrou. O Vinha entrou. O Vinha também só entra na roubada. Entra no final do jogo, enfim, uma hora ele pode precisar. O Alexandre foi convocado, vira e mexe, está sem condições, aí só joga o Ayrton. Mas, enfim, eu achei o primeiro tempo muito aquém, até o gol, na hora do gol dar uma desbloqueada. O Santos, como falou o Arnaldo, estava mais organizado, acho que menos exposto do que contra o Palmeiras. Aí depois que o Santos toma um gol também, eu vou te contar, né? O Santos tomou 3 gols em que o adversário corre com a bola sozinho diante do goleiro. 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Um time nessa situação não pode jogar assim. Sabe? Os 2 gols do Vitor Roque eles são na cara do Brasão. E ontem o Carrascal saiu na cara do Brasão, né? Ainda teve essa falha aí do Igor Vinícius, o gol do o Arão já na zaga, né? O Arão de zagueiro e tudo mais. Então, assim, um passe lindão do Arrascaeta. Para mim, é a falha coletiva geral aí, né? Teve falha do Rossi, teve falha do Danilo, muita gente errou. O Santos fez 2 gols, aí os caras se tocaram, aí o Santos não criou mais nada, né? O Flamengo conseguiu administrar ali a vantagem, que poderia ser maior. A Arrascaeta perdeu o pênalti. Eu achei que foi uma atuação razoável do Flamengo, não foi no geral, com altos e baixos. E esse final aí só serviu para o Felipe Luiz, pelo menos, demonstrar alguma indignação. E não adianta ele falar, eu preciso ter tempo para treinar, ele falou isso depois. Não vai ter tempo para treinar. Ele vai treinar essa semana, para o jogo de sábado, mas ele não vai ter o Danilo, o Alexandro, o Varela, o Vinha, o Arrascaeta, o Carrascal, o Plata, são 7, né? O Pedro. O Léo Ortiz, por enquanto, não tem também. Acho que é isso. São 9 jogadores. Talvez o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também, que pode vai estar suspenso, provavelmente suspenso. Então, fica sem 10 jogadores e vários titulares e opções imediatas ali. Então, ele vai treinar com um time meio capenga. E para sábado ele vai ter que escalar um time, não sei se o Bruno Henrique for suspenso, não sei com quem, no comando do ataque, porque ele tem esses desfalques todos. Vai ser até um jogo para ele começar a apresentar soluções ali para essa posição, que evidencia até um erro de planejamento do Flamengo. Se contratar o Juninho no meio do ano e perceberam que ele não era o cara, ele teve 6, 7 propostas para sair por empréstimo. Emprestava por Oriente Médio, botava lá o valor da multa rescisória para a compra definitiva se ele fosse bem, e trouxesse um outro jogador. Não conseguiu o Lucas Beltrán, o Tati Castellanos, cara, só tem esses 2 centroavantes no mundo. Você não consegue o centroavante ideal, traz alguém por empréstimo, alguém da posição. Outro dia um colega lá, o Michael, lembrou o Roselu no Real Madrid. Foi decisivo. O Roselu, veterano do Real Madrid, contratou, entrou lá em jogos importantes, meteu o gol. Então, assim, o Flamengo não tem um cara para jogar de centroavante. Aquele momento
no Marcos Leonardo também talvez fosse uma oportunidade. Do jeito que ele estava em litígio ali, eu acho que se mesmo... Você tenta um cara por empréstimo até o final do ano. Podia jogar até com o Pedro, né? Pois é, não Na época fizeram não tinha se isso. machucado, enfim, mas Não fizeram. Assim, mesmo antes da lesão, era evidente. Você tinha que ter outro centroavante. Isso é um erro de planejamento, acho que bem grave. Mas agora vai ter o jogo do Sport, depois o problema é o jogo do Fluminense, eu acho. O problema é maior do que o do Sport. Porque o jogo é na quarta-feira, na terça-feira tem jogo das seleções, e essa turma toda aí que está de fora por convocações, 7 jogadores, esses caras não devem voltar. O Palmeiras vai receber o Vitória e o Flamengo vai jogar o Clássico. Então, em tese, o Flamengo tem um adversário mais difícil, os dois devem ter desfalques, que é difícil que esse pessoal volte a tempo, né? Então, essa é a grande questão. E não dá nem para pedir para mandar para quinta-feira o jogo, porque depois joga sábado, né? Isso. Joga sábado, depois joga terça e depois joga final da Libertadores. Tanto Palmeiras quanto Flamengo. Eu achei que essa mudança foi favorável ao Palmeiras. Na tabela. Na inversão de... Embora o Palmeiras vai jogar rodada. sem ninguém lá. Eu acho que era melhor pegar o Atlético Mineiro sem ninguém, por causa do pré-jogo, do que pegar o Vitória desesperado agora. Na casa do Atlético, discordo. Mas o Atlético, sei lá, eu preferia, porque o Atlético Mineiro ia ter que poupar todos os titulares para jogar a Sul-Americana. O Vitória tá jogando a vida, é o melhor time da zona de rebaixamento no momento. Mas não precisar viajar, eu acho, depois da data FIFA... Em compensação, na reta final, são 3 jogos viajando. Então, mas exatamente, isso. O Palmeiras vai jogar as 3 últimas como visitante por conta dessa inversão de tabela. Mas, assim, né, eu acho que quando o Flamengo consegue sincronizar o seu jogo e baita contratação essa do Carrascal, a gente tem que frisar, né? Porque Samuel Lino oscilou, Pedro machucou, o Bruno Henrique está com essas questões, tá? O Carrascal desafoga o Arrascaeta, né? Ele tem uma combinação boa com o Arrascaeta, ele cria e finaliza. E acho que ele pode jogar no lado direito, no lado esquerdo, de meia. Então, esse cara tem ajudado muito nessa etapa meio oscilante do Flamengo. O Arnaldo? Fala, Trajano. Não, ele ajudaria mais se jogasse de centroavante um pouquinho também, né? Pode até ser uma ideia aí para depois. Já jogou de falso nove. Exatamente. E foi convocado agora, né? Que é ruim, né? Nesse aspecto, pensando no Fla-Flu lá na frente, né? Mas eu acho que o Mauro tem razão quando ele projeta... Porque não é só o jogo na data FIFA, tem um jogo logo após a data FIFA. Então, Flamengo e Palmeiras estão atingidos em 2 rodadas, né? Não são... E os outros são atingidos em 1 rodada, né? O Atlético vai fazer 2 jogos na data FIFA. Joga contra o Fortaleza e o Bragantino, antes de decidir a Sul-Americana. Mas os outros também vão ser impactados, né? O Fluminense também tem jogador convocado, o Corinthians tem, o São Paulo tem, o outro tem. E na reta final do campeonato, os 2 líderes têm que jogar na data FIFA sem 11. O Atlético tem que jogar 2 vezes na data FIFA sem 10. E a rodada sensacional com clássicos é logo colada na data FIFA. Então foi essa coxambrada da CBF que você vai ver, né? Na hora que a gente está... O campeonato está sensacional, tem aquele extintor de incêndio, já temos agora a data FIFA. Ainda bem que tem jogo no final de semana, mas com essas condições completamente desfavoráveis, né? É quase uma gincana. Flamengo e Palmeiras vão jogar com equipes... A gente não sabe nem como escalar, não é nem como treinar. Quais 11 vão jogar na... A vantagem do Flamengo no sábado é que o Sport é mais fraco que o Santos. Aí é que está, né, Arnaldo? Como é que os clubes se submetem a isso e continuam a se submeter a isso, né? Essa é a miséria do futebol brasileiro, que não consegue formar sua liga, né? Que é submissa à CBF a esse ponto e que cria para os próprios clubes uma situação desgraçada, porque como é que você vai falar para o Vitor Roque, ô Vitor Roque, fala lá para a CBF que você não vai, né? Não pode. Como é que você tira o Hugo? Quer dizer, até tirar o Hugo porque ele se machucou. Mas como é que você diz para um cara que sonha em jogar na seleção para ele não ir e ficar no clube que lhe paga o salário? Só tem um jeito. Evitar que ele seja convocado. Evitar que nas datas FIFA, né, a seleção se reúna com jogadores que estejam disputando o Brasileirão. Porque isso tudo faz parte de uma política absolutamente malévola para o futebol brasileiro, que é
a não coincidência do calendário brasileiro com o calendário mundial. Esse que é o problema. E isso é feito de propósito, para que a seleção brasileira permaneça sendo a grande grife do nosso futebol, e não o Flamengo, e não o Santos. Então, como já foram. Houve um momento que Santos e Botafogo rivalizavam com a seleção brasileira, em termos de mercado no exterior e tudo mais. Isso acabou. Porque o nosso calendário não bate com o resto do calendário mundial do futebol. Não é o calendário europeu, não. Então, é o calendário mundial. Até ele bate agora, o ano que vem vai bater, porém, essa situação da pós-data FIFA ela não vai ser solucionada para o ano que vem, mesmo com a redução de datas no estadual. Né? Agora, teria que ter mais redução de data ainda. Isso. Agora, Danilo, e é isto que Abel Ferreira não aprendeu ainda e insiste agora que ele tem a cumplicidade, né, do Leonardo Jardim, dizendo, enfim, mais uma voz se soma minha. Faz 50 anos que Zé Trajano diz isso. Faz 45 anos que Mauro César diz isso. Faz uns 10 anos que eu digo isso. Só 10, né? Certo? E a presidente do Palmeiras, a presidente chefe dele endossa isso. E de idade. sim, sim. A chefe dele endossa isso. Tá. Essa é uma questão Agora, enigmática. É bom Ela lembrar, endossa, né? ela endossa. Quando houve a situação. primeira mexida na tabela, né, que o Flamengo e o Palmeiras poderiam fazer os jogos atrasados em datas de Copa do Brasil. Sim. Quando houve a primeira mexida, o Palmeiras, o Clube B, apoiou a mexida da CBF, o São Paulo também, e o Flamengo protestou. Quer dizer, os caras, assim, é óbvio que era ruim para os três naquele momento. Ao invés de haver uma união dos três fazendo um questionamento da CBF, peraí, isso não dá, pô, vai mudar agora? Não, 2 apoiaram. Aí até o técnico do Palmeiras também elogiou a mudança do calendário. Aquela primeira, né? E essa segunda já é consequência. Mexeu, vai mexendo em tudo, vai mudando tudo, já mexemos aqui, vamos embora. Agora, Danilo, ficou aquela coisa que o Mauro adora, né? Quem tá prever o futuro, mas essa próxima rodada ficou melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, certo? Se você fosse olhar a projeção, desde o começo, esses dois jogos do Palmeiras contra o Mirassol fora e contra o Santos na Vila, especialmente por todos os desfalques, ele desde o começo a gente está vendo na tela de novo, era mais difícil pro Palmeiras do que pro Flamengo. Especialmente porque o Sport já está rebaixado. Se o Sport estivesse ali com 10 pontos a mais, o Sport já era mesmo, mas se o Sport estivesse numa condição um pouco mais favorável, que tivesse chance de escapar ainda, esse jogo pro Flamengo ia ser dificílimo, porque ia ter 10 desfalques jogando fora de casa. É provável que a diretoria do Sport nem vendesse o mando para jogar na ilha. Aí sim ia ser um jogo mais difícil. Agora esse jogo já está praticamente morto. Concordo com o que o Mauro falou, a grande questão de como o Flamengo vai voltar é para o jogo contra o Fluminense, de como que volta o time. Na partida de ontem, achei que o Flamengo demorou até para criar oportunidades de verdade, o Brasão trabalhou pouco, e aí depois que fez 1-0, sim, o Flamengo dominou o restante do jogo. E eu já estou até um pouco ansioso para falar do Neymar. Pois é, eu ia te perguntar exatamente. O Santos melhorou o time do Neymar? Não se acanhe. Não, porque assim, eu fiz até um texto ontem na minha coluna que foi o resumo, que para mim foi o resumo desse jogo do Neymar. O Neymar mostrou contra o Flamengo o porquê ele não pode de jeito nenhum sonhar em ser convocado para a seleção brasileira. Porque ontem a gente viu um Santos fazendo o quê? Todas as concessões possíveis para o Neymar. Então o Arnaldo já citou brevemente. O Santos voltava para marcar, voltava todo mundo. Barrial, Guilherme, não importa. Depois que entrou o Lautaro, voltava o Lautaro. O Neymar nunca voltava, ficava sempre lá na intermediária ofensiva, parada na frente do campo. Então assim, já para começar isso, o Santos, quando está sem a bola, jogava só com 9 jogadores de linha. E hoje a gente sabe que nenhum time de ponta faz isso. Palmeiras não faz isso, o Flamengo não faz isso, o Cruzeiro não faz isso, o Mirassol não faz isso. Os times de ponta têm os 10 jogadores de linha ajudando na marcação. O Neymar não ajuda. Então já é um ponto contra ele. Depois, todo momento que o Santos está armando o jogo, se o Neymar não recebe a bola, ele não só reclama, xinga no campo, como gesticula. Faz questão de mostrar para Deus e o mundo que está insatisfeito. Isso, obviamente, tira
a liberdade dos atletas. Se o Guilherme tá cara a cara, chuta, e ele ouve o Neymar xingar a última geração da família do Guilherme, no próximo lance ele não vai ter a mesma liberdade de querer chutar, driblar, passar. Então isso atrapalha o próprio time, porque fica como se todo mundo tivesse que jogar pro Neymar. Aí no intervalo, o Neymar tem a coragem de falar: bom, pro Santos melhorar precisa me procurar mais no último terço, porque só assim para fazer gol. Eu já olhei aquilo e falei: não é possível que o cara falou isso. Aí o Neymar vai caindo fisicamente, vai ficando pior para ele, porque ele começa a perder todas as divididas, todas as bolas. Quando é substituído, reclama, fala: por que você me troca? Aí o cara lá, o auxiliar do Vojvoda, abraça ele, dá uma pano quente, Neymar vai pro vestiário. E aí sim o Santos entra com o Robinho, com a molecada, consegue fazer 2 gols. Eu fiquei pensando em casa, quando estava 3-2, pensei: se o Santos faz o 3-3, será que o Neymar no vestiário comemora ou lamenta? Porque imagina ele no vestiário vendo o Santos reagir em 10, 15 minutos sem ele em campo, conseguindo fazer um 3-3 contra o Flamengo no Maracanã, depois de estar perdendo de 3-0. Então assim, ontem ficou muito claro por que o Neymar não pode de maneira alguma ser convocado para a seleção brasileira. Você imagina a seleção brasileira fazendo as concessões que o Santos faz para ter o Neymar em campo? É um absurdo. Então ontem para mim foi um resumo de como o Neymar está assim, nem perto do que ele pode ser. A semana dele, né? Porque vamos combinar que ele jogou até os 40 do segundo tempo. Ele podia ter jogado alguns minutos contra o Palmeiras no Allianz, mas ele não foi. Justificativa, grama sintética, piso de plástico. Mas não foi só isso, de ele não ter ido. Ele não se integrou à delegação do Santos em São Paulo antes da viagem. Ele foi direto para o Rio. Então, assim, ele se encontra com os caras para jogar. E quer jogar sozinho. Tipo o Santos do Pelé lá, que os caras iam lá, se encontravam na hora de sair, lembra? Mas aí todo mundo Não, junto, claro, né? óbvio, óbvio. Mesmo com o rei, né? Sim, lógico. Então, mas e aí, cara, é incrível isso. E vamos combinar, a gente tá vendo um momento das substituições, tá? O Felipe tá trocando também, tá colocando o Michael e tal. O jogo tinha acabado, entre aspas, 40 do segundo tempo. O Vojvoda provavelmente tirou o Neymar porque vai precisar do cara, ou precisaria do cara, no final de semana contra o Palmeiras. Acabou o jogo 3-0. Vai lá, descansa um pouco, tal, não vou arriscar, tá 3-0. E o cara sai desse jeito. E aí eu fico me perguntando, todas as partidas boas do Santos na temporada, quase todas, as mais difíceis, foram sem o Neymar. O que vai fazer o Vojvoda contra o Palmeiras na Vila? Começa com o cara, desse jeito aí? Não, mas ele não ganhou o 3º cartão amarelo, Arnaldo? Não. Não. Ele tá apto. Se ele não fizer alguma coisa diferente nessa semana, né? Ele tá apto pro jogo contra o Palmeiras, né? E é óbvio que ele, Maracanã, lotado, Flamengo, jogo pela liderança, ele quer dividir os holofotes, ou quer os holofotes para ele. E sim, a gente sabe, hoje ele postou 1000 coisas, inclusive os meninos torcedores do Flamengo, com a camisa do Flamengo, pedindo a camisa dele, porque ele é um ídolo, incrivelmente, ele é um ídolo nacional, sobretudo na nova geração. Isso é incontestável, não adianta a gente brigar contra isso. É assim. Agora, que como jogador de futebol profissional há muito tempo ele não dá nada em troca, essa é uma imagem construída lá atrás, né? Porque, de fato, hoje é muito difícil um jogador, você falou do posicionamento dele, né, Danilo? É muito difícil um jogador dessa idade, dessa posição, fazer diferença. O cara precisa estar muito bem condicionado. Não é só o exemplo dele, são os caras da geração dele, o Oscar, o Lucas, são tudo da geração do Neymar. E não porque estão com compromissos sociais, outras coisas todas, não. Eles não conseguem mais jogar em alto nível. E o Neymar já está provado, acho que o Danilo tem toda a razão, ele não consegue mais jogar em alto nível. Olha a tela com os próximos jogos do Santos aí, ó. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Tem que concordar aqui com o Danilo, né? Neymar não tem condições de Neymar ir para a Copa. Ele vai ter que melhorar muito, mas muito mesmo. E pensando como ele pensa, ele só pensa nele mesmo, é muito difícil. O Ancelotti não vai convocar ele para a seleção assim. E ainda bem que contra o Flamengo ele ficou muito tempo, né? Porque se entra a molecada antes, não sei, viu? O Flamengo desce o mole que deu no finalzinho do jogo, não sei não, viu?
Ia custar caro pra gente essa partida. Mas ainda bem que ele ficou mais tempo no campo, né? E a molecada só entrou depois. Bom, hoje tem o julgamento do Bruno Henrique, né? Vamos torcer, né, que ele seja absolvido. É muito difícil, né? Todo mundo aí já tá dando ele como condenado. E ficar o resto da temporada sem ele vai ser muito difícil, viu? Porque ele começou a vir bem aí nos jogos, né? Então, o Flamengo vai precisar muito dele. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comentem aqui no vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.